Era uma noite abafada, o tipo de calor que faz a camisa grudar no corpo e o ar parecer denso, como se você estivesse respirando terra molhada. Eu, sargento do exército há quase 10 anos, estava na base, sentado numa cadeira de metal enferrujada, limpando meu fuzil com um pano velho. O cheiro de óleo de arma misturava-se ao do café frio na caneca ao meu lado. Era uma rotina monótona, dessas que te fazem esquecer o mundo lá fora, até que o tenente apareceu na porta do alojamento. Seu rosto estava tenso, os olhos semicerrados, como se ele soubesse de algo que não queria contar. Sargento, venha comigo. Agora. A voz dele era firme, mas havia um tremor sutil, quase imperceptível. Levantei, guardei o fuzil no ombro e o segui até uma sala pequena, com paredes de concreto descascado e uma única lâmpada pendurada, balançando como se estivesse viva. Ele fechou a porta, trancando-a com um clique que ecoou no silêncio. Sobre a mesa, um mapa amassado, com dobras gastas e manchas de café. Ele apontou para um ponto marcado com um círculo vermelho, perdido no meio de um emaranhado de linhas que representavam a mata fechada de Pedra Branca, uma região tão remota que nem os roceiros mais velhos gostavam de falar dela. Missão sigilosa, ele disse, sem me olhar nos olhos. Você e seu pelotão vão para lá amanhã. Algo está acontecendo na roça e os locais estão apavorados. Não é onça, não é jagunço, é outra coisa. Perguntei o que era, mas ele só balançou a cabeça. Você vai saber quando chegar lá. E, sargento, nenhuma palavra sobre isso, nem para o seu reflexo no espelho. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu voltava para o alojamento. O tenente não era de exageros, mas havia algo no jeito dele, na forma como suas mãos tremiam ao dobrar o mapa, que me deixou inquieto. Sentei na cama, o colchão rangendo sob meu peso, e tentei racionalizar. Talvez fosse só um boato de roceiro, uma história exagerada sobre algum animal selvagem. Mas o frio na minha espinha dizia outra coisa. Eu cresci numa vila parecida com Pedra Branca, onde as noites eram cheias de histórias, sussurradas ao pé do fogão de lenha. Histórias de vultos na mata, de olhos que brilhavam na escuridão, de coisas que não eram nem homem nem bicho. Minha avó, com seu rosário sempre na mão, falava do lobisomem como se ele fosse real, tão real quanto o vento que uivava nas telhas. Eu ria na época, mas agora, com aquele mapa na cabeça, as lembranças voltavam como um soco. Naquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo o ronco dos outros soldados no alojamento. O ventilador girava lento, jogando sombras tortas nas paredes. Tentei me convencer de que era só uma missão como outra qualquer, mas o peso no peito não ia embora. Peguei meu canivete e comecei a riscar a madeira da cabeceira da cama, sem nem perceber o que fazia. Quando parei, vi que tinha gravado uma cruz. Não sou de reza, mas naquele momento senti um arrepio, como se algo me observasse. Olhei pela janela, mas só via a escuridão do pátio da base, quebrada pela luz fraca de um poste. Nada se movia. Mas o silêncio era errado, pesado, como se a noite estivesse prendendo a respiração. No dia seguinte, antes do amanhecer, reuni meu pelotão. Éramos 6, todos homens calejados, acostumados a marchar sob sol ou chuva, mas até eles pareciam tensos. O cabo Almeida, que sempre tinha uma piada pronta, estava quieto, só limpando os óculos com a manga da farda. O soldado Mendes, o mais novo, não parava de mexer no cinto, como se quisesse ter certeza de que a faca estava lá. Expliquei o básico. Íamos para Pedra Branca, investigar relatos de ataques ao gado. Não mencionei o que o tenente tinha dito, nem o mapa, nem o jeito que ele evitou meu olhar. Mas eles sabiam que algo estava errado. Quando o jipe parou na estrada de terra que levava à roça, o motorista, um velho magro com cicatriz na testa, só disse: "Boa sorte, sargento. Vocês vão precisar." E então, sem mais uma palavra, acelerou e nos deixou ali, com a poeira
vermelha subindo ao redor. A trilha para a vila era estreita, ladeada por capim alto que roçava nas pernas. O sol ainda não tinha subido e a neblina rastejava entre as árvores, como se a mata estivesse viva, respirando. Carregávamos fuzis, granadas e um rádio que chiava sem parar, como se algo interferisse no sinal. O cheiro de terra úmida era forte, misturado com algo que não identifiquei de imediato, um leve toque de podridão, como carne esquecida ao sol. Tentei ignorar, focar na missão, mas a cada passo, a sensação de que estávamos sendo observados crescia. Não era só paranoia. Era como se a mata tivesse olhos e eles estavam fixos em mim. Chegamos à vila ao meio-dia, uma dúzia de casas de taipa espalhadas ao redor de uma praça, com uma igrejinha caindo aos pedaços. Os roceiros nos receberam com olhares desconfiados, alguns segurando facões, outros com terços nas mãos. Uma mulher velha, com o rosto tão enrugado que parecia uma casca de árvore, me chamou para dentro de sua casa. "Não vão? Pra mata à noite, sargento", ela disse a voz baixa, quase um sussurro. "É ele, o bicho-homem. Ele não gosta de estranhos." Perguntei o que ela queria dizer, mas ela só fez o sinal da cruz e fechou a porta. Fiquei parado ali, com o sol queimando o pescoço, sentindo o peso do fuzil no ombro. Era só o começo, mas eu já sabia. O que quer que estivesse naquela mata não era algo que a gente podia enfrentar com balas. O sol estava se pondo quando chegamos à vila de Pedra Branca, um punhado de casas, de taipa espalhadas, como se tivessem sido jogadas ao acaso no meio da roça. O céu ardia em tons de vermelho e laranja, como se estivesse sangrando, e o ar trazia um cheiro forte de terra revirada, misturado com algo que eu não conseguia identificar, um leve toque de mofo, como se a própria mata exalasse segredos. Meu pelotão, 6 homens contando comigo, descia do jipe com os fuzis no ombro, as botas afundando na poeira vermelha da estrada. O motorista, um sujeito magro com uma cicatriz, atravessando a testa, nem olhou para trás ao acelerar e nos deixar ali. "Boa sorte", ele tinha dito, com uma voz que parecia mais um aviso do que um desejo. Eu sentia o peso do mapa no bolso, aquele círculo vermelho marcado na mata fechada, ainda queimando na minha mente. Os roceiros nos receberam com olhares desconfiados, parados nas portas das casas ou sentados em bancos de madeira sob as árvores. Ninguém falava alto, ninguém se aproximava demais. Era como se nossa presença fosse uma intrusão, algo que mexia com o equilíbrio daquele lugar. Uma mulher, com um lenço amarrado na cabeça e mãos calejadas segurando uma enxada, me encarou por tempo demais antes de virar o rosto. Um velho, com a pele tão enrugada que parecia um mapa vivo, se aproximou mancando, apoiado num cajado torto. "Não deviam estar aqui, soldado", ele murmurou, os olhos fixos no chão. "A mata não gosta de forasteiros." Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só apertou o terço que carregava no bolso e se afastou. Resmungando algo que não entendi, meu estômago embrulhou. Eu cresci ouvindo histórias de roça, contos de vultos que se moviam entre as árvores, de coisas que uivavam sob a lua cheia, mas sempre achei que eram só lorotas para assustar criança. Agora, vendo aqueles roceiros com medo nos olhos, comecei a duvidar. Montamos acampamento na entrada da vila, numa clareira onde o capim estava amassado, como se algo pesado tivesse passado por ali. O silêncio era o pior. Não tinha canto de passarinho, nem no coachar de sapo, nem o zumbido de insetos que você espera numa roça à noite. Era como se a natureza tivesse se calado, esperando algo acontecer. Meus homens estavam inquietos. O cabo Almeida, que normalmente enchia o ar com piadas ruins, só limpava os óculos com a manga da farda, o rosto fechado. O soldado Mendes, o mais novo, segurava o fuzil tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. "Sargento, o que a gente está procurando mesmo?" ele perguntou, a voz tremendo um pouco. "Alguma coisa que está matando o gado",
respondi, tentando soar firme, mas minha garganta estava seca. Não contei do tenente, do mapa, nem do jeito que ele evitou me olhar quando me deu a ordem. Não queria assustar os homens mais do que já estavam. Enquanto o sol sumia e a escuridão tomava conta, acendemos uma fogueira pequena, mais para afastar o medo do que para iluminar. O fogo crepitava, jogando sombras tortas nas árvores ao redor. Sentei num tronco verificando o rádio, mas o chiado era constante, como se algo bloqueasse o sinal. Tentei falar com a base, mas só ouvi estática e, por um segundo, algo que parecia um murmúrio, uma voz que não era humana. A escuridão da mata de Pedra Branca era diferente de qualquer outra que eu já tinha enfrentado. À meia-noite, com o céu coberto por nuvens que engoliam o luar, entramos na trilha, nossos passos abafados pelo tapete de folhas úmidas e galhos quebrados. O ar cheirava a podridão, um fedor que grudava na garganta, misturado com o aroma pesado de terra, revirada e mato esmagado. Cada um de nós carregava um fuzil, as lanternas presas nos canos cortando a penumbra em feixes trêmulos, iluminando troncos retorcidos que pareciam se mexer nas sombras. Meu coração batia forte, não só pela tensão da missão, mas por algo mais profundo, um instinto que gritava para eu dar meia volta. Meus homens estavam calados, os rostos pálidos sob a luz fraca, e eu sabia que eles sentiam o mesmo. O rádio no meu cinto chiava baixo, uma estática que parecia sussurrar, coisas que eu não queria entender. Tentei ignorar, focar no caminho, mas a mata parecia viva, fechando-se ao nosso redor como uma armadilha. Avançamos em silêncio, o único som sendo o crepitar de gravetos sob nossas botas e a respiração pesada do pelotão. Eu liderava com o mapa dobrado no bolso, inútil naquela escuridão. O tenente tinha dito para procurar sinais de ataque ao gado, mas não havia pegadas, nem sangue, nem carcaças. Só aquele silêncio errado que pesava mais que o calor úmido da noite. De repente, um estalo seco quebrou o ar, como um galho grande partindo ao meio. Parei, erguendo a mão para sinalizar para os homens. "Quem tá aí?" Gritei, minha voz ecoando entre as árvores, mas só o silêncio respondeu, tão denso que parecia engolir o som. Meu fuzil estava apontado para a escuridão, o dedo no gatilho, mas minhas mãos tremiam. Então vi 2 pontos vermelhos brilhando entre os troncos, a uns 3 metros do chão, altos demais para qualquer bicho comum. Eram olhos, mas não de onça, não de lobo. Eram olhos que pareciam queimar, fixos em mim, como se vissem através da minha alma. "Cabo Almeida, luz!" ordenei, tentando manter a voz firme. Ele girou a lanterna e o feixe iluminou algo que fez meu sangue gelar. Era grande, maior que um homem, com ombros largos e uma silhueta que misturava humano e animal. O pelo era desgrenhado, preto como a noite, e os dentes, visíveis mesmo na penumbra, pareciam lâminas tortas. Um grunhido baixo, quase um rosnado, fez o chão vibrar, como se a própria terra tivesse raiva. O soldado Mendes, o mais novo, gritou um som agudo de pânico e disparou sem esperar ordem. O clarão do tiro iluminou a criatura por um instante, o focinho alongado, as garras curvadas como facas e aqueles olhos que não piscavam. "Fogo!" gritei, mais por instinto que por estratégia, e o pelotão abriu fogo, o barulho dos fuzis rasgando a mata como trovões. As balas voavam, mas a coisa não caía. Era como atirar numa parede de pedra. Vi fagulhas ricocheteando como se o pelo dela fosse feito de aço. Ela avançou, lenta, deliberada, cada passo fazendo o chão tremer. "Recuar!" berrei, mas o pânico já tinha tomado conta. O soldado Ferreira tropeçou numa raiz e caiu, o fuzil voando das mãos. Tentei puxá-lo, mas a criatura estava perto demais. O rosnado agora tão alto que parecia dentro da minha cabeça. Mendes disparou de novo, gritando algo que não entendi, e por um segundo pensei que a coisa tinha hesitado, mas então ela se moveu, rápida demais para algo tão grande,
e sumiu entre as árvores, deixando só o eco do seu rosnado e o cheiro de podridão no ar. Nos reagrupamos ofegantes, os rostos brancos de medo. Ferreira estava tremendo, murmurando algo sobre o demônio. Olhei para os homens, tentando manter a calma, mas meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. O que era aquilo, sargento? Almeida perguntou, os óculos embaçados de suor. Não respondi. Não tinha resposta. Peguei o rádio, mas a estática agora era um chiado constante, como se algo estivesse rindo do outro lado. Olhei para os olhos vermelhos ainda visíveis ao longe, piscando entre as árvores, e soube que ela não tinha ido embora. Ela estava nos observando, esperando. A mata parecia apertar ainda mais, as sombras se mexendo como se tivessem vida própria. Eu sabia que a missão tinha mudado. Não era mais sobre encontrar um bicho. Era sobre sobreviver àquela noite. A escuridão da mata de Pedra Branca era diferente de qualquer outra que eu já tinha enfrentado. À meia-noite, com o céu coberto por nuvens que engoliam o luar, entramos na trilha, nossos passos abafados pelo tapete de folhas úmidas e galhos quebrados. O ar cheirava a podridão, um fedor que grudava na garganta, misturado com o aroma pesado de terra revirada e mato esmagado. Cada um de nós carregava um fuzil, as lanternas presas nos canos cortando a penumbra em feixes trêmulos, iluminando troncos retorcidos que pareciam se mexer nas sombras. Meu coração batia forte, não só pela tensão da missão, mas por algo mais profundo, um instinto que gritava para eu dar meia volta. Meus homens estavam calados, os rostos pálidos, sob a luz fraca, e eu sabia que eles sentiam o mesmo. O rádio no meu cinto chiava baixo, uma estática que parecia sussurrar coisas que eu não queria entender. Tentei ignorar, focar no caminho, mas a mata parecia viva, fechando-se ao nosso redor como uma armadilha. Avançamos em silêncio, o único som sendo o crepitar de gravetos sob nossas botas e a respiração pesada do pelotão. Eu liderava com o mapa dobrado no bolso, inútil naquela escuridão. O tenente tinha dito para procurar sinais de ataque ao gado, mas não havia pegadas, nem sangue, nem carcaças. Só aquele silêncio errado que pesava mais que o calor úmido da noite. De repente, um estalo seco quebrou o ar, como um galho grande partindo ao meio. Parei, erguendo a mão para sinalizar para os homens. "Quem tá aí?" gritei, minha voz ecoando entre as árvores, mas só o silêncio respondeu, tão denso que parecia engolir o som. Meu fuzil estava apontado para a escuridão, o dedo no gatilho, mas minhas mãos tremiam. Então vi 2 pontos vermelhos brilhando entre os troncos, a uns 3 metros do chão, altos demais para qualquer bicho comum. Eram olhos, mas não de onça, não de lobo. Eram olhos que pareciam queimar, fixos em mim, como se vissem através da minha alma. "Cabo Almeida, luz!" ordenei, tentando manter a voz firme. Ele girou a lanterna e o feixe iluminou algo que fez meu sangue gel. O pânico tomou conta de nós quando aquela coisa avançou, rasgando o mato como se fosse papel. O rosnado dela ecoava na mata, um som grave que parecia vir de todos os lados, como se a própria escuridão tivesse ganhado voz. "Recuar!" gritei, minha voz engolida pelo barulho dos fuzis disparando e pelo caos dos meus homens correndo. As lanternas balançavam loucamente, jogando feixes de luz que cortavam a penumbra, mas só mostravam pedaços da criatura, um vislumbre de pelo preto, uma garra curvada brilhando como metal, aqueles olhos vermelhos que pareciam brasas vivas. Corri, tropeçando em raízes retorcidas que pareciam se mover para me derrubar. O ar estava pesado, cheirando a podridão e sangue, e cada respiração era um esforço. Meu coração batia tão forte que doía, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a terra que grudava na pele. Eu sabia que a gente não estava caçando mais. A gente era a presa. O soldado Ferreira caiu atrás de mim, o grito dele cortando a noite como uma facada.
Sargento, me ajuda! Ele berrou, a voz cheia de desespero. Virei para trás, o fuzil apontado, mas a criatura estava em cima dele, uma sombra enorme que parecia engolir a luz. Tentei mirar, mas minhas mãos tremiam tanto que o cano do fuzil dançava. Ferreira, segura firme! Gritei, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som úmido, como carne sendo rasgada. Ele parou de gritar. A lanterna do Cabo Almeida iluminou o corpo no chão, as marcas de garras tão fundas que pareciam ter sido feitas com uma foice. O cheiro de sangue quente misturado com aquele fedor de podre me acertou como um soco, e meu estômago revirou. Vomitei ali mesmo, apoiado numa árvore, enquanto os outros continuavam correndo, gritando ordens desconexas. Pra clareira, agora! Berrei, apontando para onde a mata parecia menos densa. Não sei como ainda tinha voz para comandar, mas o instinto de sobreviver falava mais alto que o medo. Corremos, o mato chicoteando nossas pernas, galhos arranhando os braços como se quisessem nos segurar. O rádio meu cinto chiava, uma estática que parecia rir de mim, e eu sabia que chamar reforços era inútil. A criatura estava nos cercando, seus passos pesados fazendo o chão tremer. Às vezes, eu via aqueles olhos vermelhos piscando entre as árvores, sempre um pouco mais perto, como se ela estivesse brincando com a gente, deixando a gente correr só para se cansar. Minha mente girava, tentando lembrar das histórias da minha avó sobre o lobisomem, sobre como ele caçava, como ele gostava do medo. Mas nada do que ela contava preparava para isso. Chegamos a uma clareira pequena, o capim amassado sob nossos pés, e paramos, ofegantes, os fuzis apontados para a escuridão. A lua cheia tinha aparecido, rompendo as nuvens, e a luz prateada iluminava tudo, mas não trazia conforto. Só tornava a mata mais assustadora, com sombras que pareciam dançar ao nosso redor. Formação agora! Ordenei, tentando reunir os homens. O Cabo Almeida estava ao meu lado, o rosto coberto de suor, os óculos tortos. Mendes estava ajoelhado, murmurando uma oração, o fuzil largado no chão. Dos 6 que entramos na mata, só 4 estavam ali. Ferreira ficou para trás e o soldado Lima. Eu nem tinha percebido quando ele sumiu. Sargento, a gente vai morrer? Mendes choramingou. E eu quis gritar com ele, mas a verdade é que eu também sentia o mesmo. A criatura não apareceu de imediato, mas eu sabia que ela estava lá, escondida na borda da clareira, esperando. O silêncio era pior que o rosnado. Era como se ela quisesse que a gente sentisse o peso do que vinha. Peguei uma granada do cinto e o metal frio na minha mão e pensei em jogá-la, mas algo me dizia que não ia adiantar. Olhei para os homens, tentando manter a calma, mas minha voz saiu tremida quando disse: fiquem juntos, não disparem a menos que eu mande. Mas no fundo, eu sabia que nada que a gente fizesse ia parar aquela coisa. Ela não era só um bicho, era algo mais velho, mais escuro, algo que a mata protegia, e a gente tinha invadido o território dela. O pânico tomou conta de nós quando aquela coisa avançou, rasgando o mato como se fosse papel. O rosnado dela ecoava na mata, um som grave que parecia vir de todos os lados, como se a própria escuridão tivesse ganhado voz. Recuar! Gritei, minha voz engolida pelo barulho dos fuzis disparando e pelo caos dos meus homens correndo. As lanternas balançavam loucamente, jogando feixes de luz que cortavam a penumbra, mas só mostravam pedaços da criatura. Um vislumbre de pelo preto, uma garra curvada brilhando como metal, aqueles olhos vermelhos que pareciam brasas vivas. Corri, tropeçando em raízes retorcidas que pareciam se mover para me derrubar. O ar estava pesado, cheirando a podridão e sangue, e cada respiração era um esforço. Meu coração batia tão forte que doía, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a terra que grudava na pele. Eu sabia que a gente não estava caçando mais. A gente era a presa. O soldado Ferreira caiu atrás de mim, o grito dele cortando a noite como uma facada.
Sargento, me ajuda! Ele berrou, a voz cheia de desespero. Virei para trás, o fuzil apontado, mas a criatura estava em cima dele, uma sombra enorme que parecia engolir a luz. Tentei mirar, mas minhas mãos tremiam tanto que o cano do fuzil dançava. Ferreira, segura firme! Gritei. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som úmido, como carne sendo rasgada. Ele parou de gritar. A lanterna do cabo Almeida iluminou o corpo no chão, as marcas de garras tão fundas que pareciam ter sido feitas com uma foice. O cheiro de sangue quente, misturado com aquele fedor de podre, me acertou como um soco e meu estômago revirou. Vomitei ali mesmo, apoiado numa árvore, enquanto os outros continuavam correndo, gritando ordens desconexas. Pra clareira agora! Berrei, apontando para onde a mata parecia menos densa. Não sei como ainda tinha voz para comandar, mas o instinto de sobreviver falava mais alto que o medo. Corremos, o mato chicoteando nossas pernas, galhos arranhando os braços como se quisessem nos segurar. O rádio no meu cinto chiava, uma estática que parecia rir de mim, e eu sabia que chamar reforços era inútil. A criatura estava nos cercando, seus passos pesados fazendo o chão tremer. Às vezes, eu via aqueles olhos vermelhos piscando entre as árvores, sempre um pouco mais perto, como se ela estivesse brincando com a gente, deixando a gente correr só para se cansar. Minha mente girava, tentando lembrar das histórias da minha avó sobre o lobisomem, sobre como ele caçava, como ele gostava do medo. Mas nada do que ela contava preparava para isso. Chegamos a uma clareira pequena, o capim amassado sob nossos pés, e paramos ofegantes, os fuzis apontados para a escuridão. A lua cheia tinha aparecido, rompendo as nuvens, e a luz prateada iluminava tudo, mas não trazia conforto. Só tornava a mata mais assustadora, com sombras que pareciam Dan. O pânico tomou conta de nós quando aquela coisa avançou, rasgando o mato como se fosse papel. O rosnado dela ecoava na mata. Um som grave que parecia vir de todos os lados, como se a própria escuridão tivesse ganhado voz. Recuar! Gritei, minha voz engolida pelo barulho dos fuzis disparando e pelo caos dos meus homens correndo. As lanternas balançavam loucamente, jogando feixes de luz que cortavam a penumbra, mas só mostravam pedaços da criatura. Um vislumbre de pelo preto, uma garra curvada brilhando como metal, aqueles olhos vermelhos que pareciam brasas vivas. Corri, tropeçando em raízes retorcidas que pareciam se mover para me derrubar. O ar estava pesado, cheirando a podridão e sangue, e cada respiração era um esforço. Meu coração batia tão forte que doía, e o suor escorria pelo meu rosto, misturando-se com a terra que grudava na pele. Eu sabia que a gente não estava caçando mais. A gente era a presa. O soldado Ferreira caiu atrás de mim, o grito dele cortando a noite como uma facada. Sargento, me ajuda! Ele berrou, a voz cheia de desespero. Virei para trás, o fuzil apontado, mas a criatura estava em cima dele, uma sombra enorme que parecia engolir a luz. Tentei mirar, mas minhas mãos tremiam tanto que o cano do fuzil dançava. Ferreira, segura firme! Gritei, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som úmido, como carne sendo rasgada. Ele parou de gritar. A lanterna do cabo Almeida iluminou o corpo no chão, as marcas de garras tão fundas que pareciam ter sido feitas com uma foice. O cheiro de sangue quente misturado com aquele fedor de podre me acertou como um soco e meu estômago revirou. Vomitei ali mesmo, apoiado numa árvore, enquanto os outros continuavam correndo, gritando ordens desconexas. Pra clareira, agora! Berrei, apontando para onde a mata parecia menos densa. Não sei como ainda tinha voz para comandar, mas o instinto de sobreviver falava mais alto que o medo. Corremos, o mato chicoteando nossas pernas, galhos arranhando os braços como se quisessem nos segurar. O rádio no meu cinto chiava, uma estática que parecia rir de mim, e eu sabia que chamar reforços era inútil. A criatura estava nos cercando, seus passos pesados fazendo o chão tremer.
Às vezes, eu via aqueles olhos vermelhos piscando entre as árvores, sempre um pouco mais perto, como se ela estivesse brincando com a gente, deixando a gente correr só para se cansar. Minha mente girava, tentando lembrar das histórias da minha avó sobre o lobisomem, sobre como ele caçava, como ele gostava do medo. Mas nada do que ela contava preparava para isso. Chegamos a uma clareira pequena, o capim amassado sob nossos pés, e paramos ofegantes, os fuzis apontados para a escuridão. A lua cheia tinha aparecido, rompendo as nuvens, e a luz prateada iluminava tudo, mas não trazia conforto. Só tornava a mata mais assustadora, com sombras que pareciam dançar ao nosso redor. "Formação, agora!" ordenei, tentando reunir os homens. O cabo Almeida estava ao meu lado, o rosto coberto de suor, os óculos tortos. Mendes estava ajoelhado, murmurando uma oração, o fuzil largado no chão. Dos 6 que entramos na mata, só 4 estavam ali. Ferreira ficou para trás. E o soldado Lima, eu nem tinha percebido quando ele sumiu. "Sargento, a gente vai morrer!" Mendes choramingou, e eu quis gritar com ele, mas a verdade é que eu também sentia o mesmo. A criatura não apareceu de imediato, mas eu sabia que ela estava lá, escondida na borda da clareira, esperando. O silêncio era pior que o rosnado. Era como se ela quisesse que a gente sentisse o peso do que vinha. Peguei uma granada do cinto, o metal frio na minha mão, e pensei em jogá-la, mas algo me dizia que não ia adiantar. Olhei para os homens, tentando manter a calma, mas minha voz saiu tremida quando disse: "Fiquem juntos, não disparem a menos que eu mande." Mas no fundo, eu sabia que nada que a gente fizesse ia parar aquela coisa. Ela não era só um bicho. Era algo mais velho, mais escuro, algo que a mata protegia. E a gente tinha invadido o território dela. A clareira onde paramos parecia um palco iluminado pela lua cheia, a luz prateada derramando-se sobre o capim amassado e as árvores tortuosas que nos cercavam. Meu pelotão, ou o que restava dele, estava em frangalhos, 4 homens contando comigo, ofegantes, com os fuzis apontados para a escuridão que parecia viva, pulsando ao nosso redor. O cabo Almeida segurava a lanterna com mãos trêmulas, o feixe de luz dançando sobre os troncos como se procurasse algo que não queríamos encontrar. Mendes, o mais novo, estava ajoelhado, murmurando uma oração entre soluços, o fuzil largado ao seu lado. O ar cheirava a úmida, sangue e aquele fedor de podridão que grudava na garganta, um lembrete constante da criatura que nos caçava. Meu coração batia tão forte que eu sentia o peito doer e o suor escorria pelos meus olhos, embaçando minha visão. Eu sabia que ela estava lá, na borda da clareira, escondida nas sombras, esperando o momento certo. "Fiquem juntos", ordenei, mas minha voz saiu fraca, quase engolida pelo silêncio pesado da mata. Tentei manter a calma, lembrar do treinamento, mas nada no exército me preparou para isso. A criatura não era um inimigo que a gente podia enfrentar com balas ou táticas. Era algo mais antigo, mais cruel, algo que parecia conhecer cada medo que eu tentava esconder. De repente, um rosnado baixo cortou o ar, tão profundo que fez o chão vibrar sob minhas botas. Olhei para os homens e vi o terror puro nos olhos deles. Então, ela apareceu. Saiu das sombras como se a mata a tivesse cuspido, uma figura enorme, maior do que na trilha, com ombros largos e um corpo que misturava homem e fera. O pelo preto brilhava sob a lua e os olhos vermelhos pareciam queimar, fixos em mim, como se soubessem meu nome. "Fogo!" gritei, mais por desespero que por esperança. Os fuzis cuspiram balas, o barulho ecoando como trovões, mas as balas ricocheteavam, faiscando como se batessem em pedra. A criatura não recuou, avançou, lenta, deliberada, cada passo fazendo a terra tremer. Mendes gritou algo incoerente e jogou o fuzil no chão, correndo em direção à mata.
Volta, idiota! Berrei, mas ele já tinha sumido nas sombras. Ouvi um grito curto, seguido de silêncio, e soube que ele não voltaria. Almeida disparou de novo, os óculos escorregando do rosto, mas a coisa apenas rosnou, um som que parecia rir da nossa tentativa. Foi então que aconteceu algo pior que o rosnado, pior que os olhos dela. Uma voz ecoou na minha cabeça, não pelos ouvidos, mas dentro de mim, rouca e antiga, como se viesse do fundo de um poço. Vocês não pertencem aqui, ela disse, cada palavra como uma faca gelada no meu peito. Peguei a granada no cinto, o metal frio e pesado na minha mão. Se afaste! Gritei para os homens, puxando o pino e jogando com toda a força. A explosão iluminou a clareira, o estrondo sacudindo as árvores, e por um segundo vi a criatura cambalear, como se a força do impacto tivesse feito algum efeito. A fumaça subiu, misturando-se com o cheiro de pólvora e podridão, e meus olhos arderam enquanto eu tentava enxergar. Funcionou? Almeida perguntou, a voz tremendo. Mas, antes que eu pudesse responder, a criatura se ergueu, intacta, os olhos vermelhos brilhando ainda mais forte. Ela abriu a boca, mostrando dentes que pareciam lâminas tortas, e o rosnado que veio em seguida foi tão alto que senti meus ossos vibrarem. Corri para o lado, puxando Almeida comigo enquanto a coisa avançava, rasgando o capim com garras que cortavam como facas. Nos jogamos atrás de um tronco caído, o coração disparado, o ar saindo em golfadas curtas. Sargento, o que é isso? Almeida sussurrou, os olhos arregalados. Não respondi. Minha mente girava, lembrando das histórias da minha avó, do lobisomem que não morria, que se alimentava do medo. Mas isso era mais que uma história. Era real e estava bem na nossa frente. A criatura parou no centro da clareira, a cabeça inclinada como se nos estudasse. Não atacou de imediato, e isso era o pior. Era como se ela quisesse que a gente sentisse o peso do que vinha, que soubesse que não tinha escapatória. Olhei para o fuzil na minha mão, inútil contra aquela coisa, e pela primeira vez na vida senti que a morte estava me encarando de volta. A clareira estava silenciosa agora, o eco da explosão da granada ainda zumbindo nos meus ouvidos, mas a criatura tinha sumido, como se a mata a tivesse engolido inteira. O ar estava pesado, carregado com um cheiro de pólvora, terra úmida e aquele fedor de podridão que parecia impregnado em tudo. Meu pelotão, ou o que sobrou dele, estava destruído. Só eu, o cabo Almeida e o soldado Santos, os rostos pálidos, os olhos arregalados, os fuzis tremendo nas mãos. Mendes e Ferreira estavam mortos, e Lima, Deus sabe onde ele foi parar. A lua cheia brilhava acima, indiferente, iluminando a clareira com uma luz fria que tornava cada sombra mais ameaçadora. Eu queria acreditar que a criatura tinha ido embora, mas no fundo eu sabia. Ela ainda estava lá, nos observando, esperando. Meu coração batia descompassado, e cada respiração era um esforço, como se o ar estivesse envenenado pelo medo. "Vamos sair daqui", murmurei, a voz rouca, quase inaudível. Almeida assentiu, mas Santos ficou parado, olhando para o vazio, como se tivesse visto o próprio inferno. Peguei ele pelo ombro, sacudindo-o com força. "Soldado, mexa-se!" Ele piscou, voltando a si, e começamos a nos mover lentamente de volta para a trilha. A mata parecia diferente agora, mais densa, como se as árvores tivessem se fechado para nos prender. Cada passo era um risco, cada estalo de galho, um tiro no meu peito. O rádio no meu cinto estava mudo, a estática substituída por um silêncio que era pior, como se até o equipamento soubesse que não tinha salvação. Olhava para os lados, esperando ver aqueles olhos vermelhos brilhando entre as árvores, mas a escuridão era absoluta, um vazio que engolia tudo. Caminhamos por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. O tempo na mata não fazia sentido, como se a noite se esticasse para nos torturar. Minha mente girava, revisitando cada momento, o rosnado, a voz na minha cabeça, as garras que cortavam como lâminas.
Eu tentava lembrar das histórias da minha avó, das rezas que ela fazia para afastar o mal, mas nada vinha. Só o medo, cru e afiado, que me mantinha alerta. Almeida tropeçou numa raiz, xingando baixo, e eu o ajudei a se levantar, sentindo o peso do fuzil no ombro, inútil contra o que tínhamos enfrentado. Sargento, o que era aquilo? Ele perguntou, a voz tremendo. Não respondi. Não tinha palavras para explicar algo que nem eu entendia. Quando finalmente vimos as luzes da vila ao longe, o alívio foi engolido por uma nova onda de terror. As casas de taipa estavam quietas, as portas fechadas, as janelas escuras. Os roceiros sabiam, eles sempre souberam. Chegamos ao acampamento, onde a fogueira que deixamos já tinha virado cinzas. O velho com o terço que me avisou para não entrar na mata estava lá, sentado num banco, como se esperasse por nós. Ele me olhou nos olhos e juro que vi pena no rosto dele. Vocês viram, não foi? Ele disse baixo. Assenti, sem forças para falar. Ele fez o sinal da cruz e virou as costas, voltando para sua casa sem dizer mais nada. Ao amanhecer, o tenente apareceu com um jipe, o rosto tão fechado quanto na base. Queimar os relatórios, ele ordenou, sem nem perguntar o que aconteceu. Ninguém pode saber disso, nunca. Olhei para os meus homens, ou o que restava deles, e vi o mesmo vazio que eu sentia. Entreguei o mapa, agora manchado de suor e terra, e ele jogou no fogo sem hesitar. Voltamos para a base em silêncio, o jipe sacolejando na estrada de terra, o sol nascendo vermelho no horizonte. Mas o peso não foi embora. Toda noite, desde então, vejo aqueles olhos vermelhos na escuridão do meu quarto. O cheiro de podridão volta, trazido pelo vento, e às vezes juro que ouço aquele rosnado, baixo, como se a criatura soubesse onde me encontrar. O lobisomem de pedra branca não terminou comigo. Ele me marcou, e eu sei que, onde quer que ele esteja, ele me conhece.